Vamos nessa, entrando ao vivo aqui no Instagram. Se você tá perdido ou assistindo isso no YouTube todos os dias, tirando vai o domingo, provavelmente o domingo a gente não vai fazer, mas de segunda a sábado eu vou entrar muito provavelmente entre as 7 e 8 da manhã para a gente conversar sobre Bíblia. Tá? O intuito desse momento CBO é termos comunhão, literalmente Bíblia e oração. Então a gente está estudando o Evangelho segundo João, né? Segundo escreveu o evangelista João, que era um dos apóstolos de Jesus, e a gente está acompanhando progressivamente aqui, versículo por versículo, o que é que Deus diz através da sua palavra e como isso afeta ou muda a maneira como nós vivemos. O intuito desse momento é estreitar o nosso relacionamento com Deus, que é a principal área de todas as nossas vidas. Se você progredir e tiver até bom sucesso nas outras 5 áreas, que são saúde, finanças, carreira, família e casamento, mas você não tiver sucesso, bom êxito nessa área específica que é do relacionamento com Deus, de nada vai valer, porque você vai ganhar o mundo inteiro. Você vai viver uma vida boa, talvez uma família próspera, unida, junta, amorosa, só que a sua alma vai para o inferno. Então, falando um pouco sobre essa eternidade da alma, a gente precisa então começar a se relacionar com esse Deus e entender o que o Deus eterno, Criador de todas as coisas, reservou para nós. E entendendo isso, através do manual, através da Bíblia, nós podemos aí sim, a partir disso, né, tendo vida eterna com Deus, crendo em Cristo Jesus, crescendo e progredindo, né, para aquilo que nós fomos criados, ou seja, nos tornar mais parecidos com Cristo, nós podemos então aplicar esses conceitos na nossa vida prática nas outras 5 áreas. Ou seja, o seu relacionamento com Deus interfere a maneira como você lida com seu cônjuge, a maneira como você lida com seus familiares, no caso seus pais, seus filhos, a maneira como você lida com seu dinheiro, a maneira como você lida com sua carreira, como você trabalha diligentemente, como você busca conhecimento, para aplicar e monetizar esse conhecimento e também a maneira como você cuida do seu corpo. Então essas 5 áreas aqui estão absolutamente interligadas e são alcançadas pelo seu relacionamento com Deus. E nesse texto, nesse dia de hoje, a gente vai expor aqui o texto de João, capítulo 2, tá? Então eu tô aqui com o meu Kindle, você pode pegar a sua Bíblia, também tem a Bíblia aqui, ó. Não sei se você curte mais um livro físico ou um livro digital mesmo, no seu celular, mas a gente vai ler o Evangelho de João. Se você está assistindo isso no celular, eu peço para que você pegue a sua Bíblia e a gente possa acompanhar juntos o texto, tá? Vamos ler, então. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. A gente terminou o primeiro capítulo e a gente está iniciando o segundo. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados para o casamento Jesus e seus discípulos. E havendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não há mais vinho. E Jesus lhe disse: mulher, o que tenho eu a ver contigo? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos servos: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, havia ali postas 6 talhas de pedra para purificações, para a purificação dos judeus, contendo 2 ou 3 metretas cada uma. Jesus lhes disse: enchei as talhas de água. E encheram-nas até a borda. E então lhes disse: tirai agora e levai ao administrador da festa, ao mestre de cerimônia da festa. E as levaram. Então os servos foram lá, obedeceram, colocaram água lá nas talhas de pedra e depois levaram para o administrador da festa. Então, quando o administrador da festa provou a água, agora transformada em vinho, e não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os servos, ou seja, os servos sabiam de onde tinham vindo, né? Sabiam que era água que tinha agora se tornado vinho. O administrador da festa, então, o mestre de cerimônia, chamou o esposo, o noivo ali que estava casando, né? O dono da festa, chamou o esposo e lhe disse: todo homem primeiro põe o bom vinho. E quando todos já tenham bebido espontaneamente, então se serve o pior. Tu conservaste o bom vinho até agora. Jesus começou assim seus sinais em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te pedir para que o Senhor exponha esse texto com clareza através de mim.
Eu venho te pedir com temor e tremor, Senhor Deus, para que todas as pessoas que estão aqui, ao vivo, online, ou que estão assistindo esse vídeo, Senhor Deus, esse estudo bíblico, posteriormente no YouTube, possam ser alcançados pelo Teu Evangelho, pela salvação em Cristo Jesus. E possam ser transformados, Senhor Deus, por essas verdades, a ponto de construírem, a partir disso, vidas abundantes em todas as áreas. Sendo produtivos, sendo ricos, sendo abundantes em amor, em serviço, em humildade, em mansidão, buscando cada vez mais, Senhor Deus, se tornar mais parecido com Cristo, que é o nosso modelo perfeito. Ó Deus, eu te agradeço por esse instante e porque nós temos a oportunidade de estarmos juntos aqui, Senhor Deus. As pessoas no Brasil inteiro que podem assistir esse vídeo e beber desse conteúdo, o qual o Senhor tem me dado. Ó Deus, permita com que eu possa ser assertivo, verdadeiro, bíblico e possa honrar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor mesmo separou através dessa passagem. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, nós te oramos. Amém. Então vamos lá. Vamos entender aqui uma coisa importante, né? Quando o evangelista João, ele relata que houve um casamento em Caná da Galileia, aqui alguns historiadores, né, alguns estudiosos vão apontar que existiam mais de uma Caná da Galileia. Uma perto de Betsaida e outra perto de Nazaré, que era a região onde Jesus morava junto com seus pais. Até mais ou menos os 30 anos, Jesus ficou ali, na região da Galileia. Por isso que ele é conhecido como Galileu ou como Nazareno, porque ele vem dessa região. Então, o fato de a gente conseguir observar nessa passagem que a mãe de Jesus, o próprio Jesus e os seus discípulos foram convidados para aquela festa, faz com que o comentarista, por exemplo, Calvino, um dos reformadores, né, ele aponte para uma inclinação. Isso não é necessariamente de maior relevância, mas eu estou mencionando aqui porque eu acredito que possa servir para que nós tenhamos uma compreensão mais clara do que estava acontecendo ali. Então o contexto era de que aquelas pessoas, aquela família que estava ali no casamento, provavelmente era uma família humilde. Ou seja, não era necessariamente uma família abastada. Por quê? Como se não bastassem chamar Maria, chamaram também o seu filho, o que é muito comum, né? Quando você chama os pais, os filhos vêm juntos, digamos assim. Mas além dos filhos, vieram também os discípulos, o que mostra um pouco de calor humano. Não que uma pessoa rica não possa ter isso, mas geralmente uma pessoa mais humilde financeiramente, ela consegue ter uma abertura maior para a mútua hospitalidade. É óbvio, se você tem bastante recurso financeiro, se Deus colocou isso na sua mão, você precisa buscar essa mútua hospitalidade, você precisa buscar agregar as pessoas, se juntar com elas. Mas aqui fica muito claro pra gente de que essa família, ela era também uma observadora dos costumes judaicos. Ou seja, aparentemente é uma família piedosa. E então, a gente vai observar aqui que Maria chega diante de Jesus e relata para ele um problema. Naquela época, o vinho, né, enfim, até biblicamente falando, ele representa a alegria, a abundância de Deus, a riqueza de Deus. Não é à toa que Jesus ele fala, lá na última ceia, né, você deve ter visto já alguma cena como essa em algum filme, ou então lido na própria Bíblia. Na última ceia, ele reparte o pão, ele diz que o pão é a carne dele, e ele divide o vinho, a taça, ele passa a taça de vinho, e ele diz que aquele é o sangue dele. E ali ele institui a Santa Ceia, aquilo que nós devemos observar todos os domingos, quando nós nos reunimos em igreja, enquanto igreja, para adorar e proclamar a glória desse Cristo. É um memorial ali. A instituição da ceia é um memorial. Diante de nós que cremos em Cristo, nós nos ajuntamos domingo após domingo em comunhão para repartirmos o pão naquele momento sublime. Aquele repartir de pão e o tomar de vinho, que geralmente é uma porção bem pequenininha nas igrejas modernas, ele é a comunhão com Cristo. A configuração de como se nós estivéssemos bebendo da sua própria glória. Não que nós nos sintamos necessariamente mais especiais depois da Santa Ceia, mas com certeza é um exercício espiritual, tá? Então, quando ele tá ali na Santa Ceia, ele diz que ele não vai voltar. Olha que interessante. Eu não beberei do fruto da videira, e aqui ele está dizendo do vinho, né? Literalmente o suco de uva fermentado, que se torna alcoólico, e que pode gerar, inclusive, bebedice, né? Bebedeira ou embriaguez, o que não é agradável diante de Deus, já que ele é um Deus de toda sobriedade e de todo controle.
Esse ato de Jesus dizer que ele não vai voltar a beber do fruto da videira até que ele volte, ele está ali nos dias últimos, na instituição da ceia, ele está na última Páscoa. 2 ou 3 dias depois ele vai ser preso, açoitado e depois crucificado na sexta-feira. E é muito interessante porque Jesus está ali dizendo que a partir daquela Santa Ceia ali, ele nunca mais vai voltar a beber do fruto da videira até que ele volte. Jesus estava prestes a morrer, ele precisava morrer, ele precisava ressuscitar, mostrando a sua glória e o poder sobre a morte, e ele precisava sim, e estava dentro do plano de Deus, né, eterno de Deus, subir aos céus, de onde ele ia preparar a morada. É essa a promessa de Cristo, né? Onde ele vai preparar a morada para vir nos resgatar. Resgatar quem, Gabriel? Resgatar a sua igreja. Resgatar todo mundo que faz parte da igreja, Gabriel? Não. Da igreja visível, não. Tem muita gente que está dentro da igreja que não faz parte da igreja, de fato. Ou seja, que não verdadeiramente crê em Cristo. Ama a Deus, mas ama diversas outras coisas também. E colocam isso, às vezes, acima de Deus, em idolatria. Então, as pessoas que buscam a Deus de todo o coração, as pessoas que creem em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador, esses são a igreja verdadeira. E é a esses que Jesus vem resgatar. Na cultura semítica, é muito interessante, a cultura semítica é a cultura judaica, é muito interessante perceber como o noivo se comportava de forma singular. Nos nossos dias a gente perdeu muito isso, aqui no Ocidente principalmente, de forma singular com a sua noiva. A Bíblia ela deixa muito clara que nós, Igreja do Senhor, somos a noiva de Cristo. Ou seja, nós literalmente estamos nos preparando para o casamento eterno. O casamento eterno é o ambiente de máxima felicidade para um cristão. É onde você vai ter plena comunhão com Cristo, não mais suscetível a essa carne falível que nós temos, ao pecado, à dor e à separação de Deus, à transgressão contra a santidade desse Deus. Enfim, o momento de casamento é um momento em que nós estamos em extrema intimidade e comunhão com Deus. E esse casamento é representado, né, nas Escrituras Sagradas como sendo o momento em que Cristo vai vir resgatar a sua noiva. Onde aqueles que estão aqui em vida, vendo a sua glória descendo, ou seja, vendo Jesus descendo, vão se reunir com ele nas alturas. Ele vai vir com as suas miríades celestiais, com as suas legiões celestiais, e ele vai vir para resgatar a sua igreja. E aí o que é muito interessante da gente perceber é que na cultura semítica, o noivo, ele desposava a noiva, ou seja, ele firmava um compromisso de matrimônio com aquela mulher e com a família daquela mulher, junto com a sua família. Então ele chegava mais ou menos assim, olhava para uma menina, eles de repente começavam a se entreolhar, ou ele se agradava daquilo. Ele era um jovem irresponsável, ele virava para os seus pais e dizia: pai, eu quero me casar com aquela moça. Os pais marcavam a reunião, um encontro, né, com a família da noiva, e eles ali iriam estudar as possibilidades. Se de fato a menina também gostaria de se relacionar com ele, se ele também... Às vezes a gente pensa que era só assim, né, imposto pelos pais. Né? Isso acontecia com certeza pela autoridade que os pais tinham, então teve muito casamento arranjado. Mas a maior parte, um pai piedoso, geralmente, mesmo na cultura semítica, ele questionava a filha. Filha, o que é que você acha desse rapaz? Apontava as virtudes desse rapaz, apontava os defeitos também, para que a menina pudesse... talvez ter um lapso assim de, poxa, eu tenho vontade, eu quero me relacionar com ele. Esse é um homem que eu consigo ver virtude. E então, firmado ali aquele compromisso, o noivo, olha que interessante, o noivo e a noiva agora estavam firmando um compromisso de desposamento. Qualquer tipo de relacionamento à parte dessa aliança aqui, mesmo não sendo ainda um casamento, era um relacionamento abusivo, um relacionamento ilícito, ou seja, era um adultério, literalmente. Aqui eles estavam desposados. Eles firmaram um compromisso com seus pais e diante dos seus pais, diante dos seus familiares, de que eles iriam agora se resguardar um para o outro. Então o noivo e a noiva bebiam do mesmo cálice de vinho, selando ali aquela aliança. Ainda não era casamento, ou seja, o noivo ainda não podia possuir a noiva. Ele não podia se relacionar sexualmente com ela ainda. O que ele ia fazer? Ele ia, na cultura semítica, ele ia para a casa dos seus pais, ou ele iria para um outro local, uma outra cidade, e ele iria preparar lugar. Ele iria literalmente trabalhar, lutar, suar, para ter condições financeiras de sustentar a sua noiva.
de onde ele iria voltar para resgatar ela. Literalmente, voltar para celebrar a festa de casamento. E celebrando essa festa de casamento junto com seus familiares, eles agora teriam uma nova morada. É isso que Cristo vai fazer conosco. É isso que ele fez ao partir a crucificação, e a gente mencionou isso no último vídeo, né? Tá lá no canal do YouTube, Gabriel CBO. A crucificação, ele é o preço, é o dote, é o custo do resgate. Quando o noivo, ele iria resgatar a noiva, ele levava um dote, um preço. Ele pagava um preço para retirar a noiva ou aquela filha do seio da sua família. Agora, ela não fazia mais parte daquela família específica. Ela, junto com seu noivo, junto com seu esposo, iria constituir uma nova família. E então existia um preço. E o preço que Cristo pagou pelo nosso resgate enquanto noiva foi o preço da sua morte, o sangue de Cristo. E aí, veja que coisa interessante, né? Aqui a gente está falando sobre um milagre pontual de transformação de água em vinho. A gente vai questionar um pouco mais sobre isso, mas o fato é que Jesus, ele é o autor do casamento. O casamento, na verdade, todo casamento humano, né, ele aponta, ou ele deveria apontar, para aquilo para o qual nós fomos constituídos. Eu e você, nós fomos criados por Deus e a meta de Deus para nossas vidas é que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo. Olha que coisa interessante. Em semelhança, em santidade, em pureza, em graça, em gratidão. Então, em gratidão, separado, tá? Em um artigo, sei lá, enfim, em gratidão. Mas nós precisamos nos tornar mais parecidos com Cristo. Essa é a nossa meta, é a meta da nossa vida. O nosso casamento, o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, ele deve apontar para o relacionamento perfeito de Cristo com a sua igreja. Percebe a seriedade do casamento? Então o seu casamento não diz respeito a você mesmo, não diz respeito à sua noiva, nem diz respeito aos seus filhos, diz respeito à imagem do relacionamento perfeito de Cristo com a sua igreja. Então, Deus ele instituiu esse casamento. Ele instituiu o casamento para o próprio Filho, para Cristo. E ao instituir o casamento, ele leva muito a sério tudo isso. E por ele levar a sério, talvez não pudesse ser um ambiente mais perfeito ou ideal para ele iniciar o seu ministério profético, o seu ministério pastoral, do que dentro de um casamento. Então, literalmente, o primeiro milagre de Jesus foi realizado dentro de um casamento com uma intenção muito clara. Eu quero aqui startar para vocês uma coisa que aconteceu. A mãe de Jesus, muito sensível à manifestação daqueles noivos que talvez já estivessem ali pouco preocupados, já estivessem um pouco aflitos, porque o vinho representava, depois de toda essa explicação da cultura semítica, representava a alegria, a abundância de Deus. E mesmo sendo um casal humilde ou uma família que não tinha muitos recursos financeiros, fazia parte de sua responsabilidade compartilhar o vinho ou compartilhar uma boa festa com os seus convidados, tratando eles com honra. Imagina quando você é convidado para uma festa e você é maltratado, ou simplesmente falta comida. Geralmente, não apenas o falatório vai ser grande, mas geralmente você fica um pouco desconfortável. Poxa, se não tinha vinho suficiente, se não tinha comida suficiente, de repente não chamava. Então, aquele casal ali, logo no início da sua relação matrimonial, já iria enfrentar uma aflição de escassez interessante. E Maria, né, mãe de Jesus, ela muito sensível a isso. Provavelmente aqui Jesus já tinha seus 30 anos, Maria já tinha tido seus outros filhos, Tiago, Judas, enfim, com José. Ela estava na festa e ela muito sensível, talvez com um olhar de mulher, esse instinto, né? Calvino vai dizer isso, esse instinto de mulher, talvez seja atribuído, interessante. Ela chega para Jesus, para o único que ela de repente conhecia, que poderia sair poder, que poderia sair uma intervenção, graça. E ela procura Jesus, talvez, né, não fica muito claro, com o intuito dele agir, literalmente, dele transformar ou resgatar o vinho, retomar a alegria do casamento ali, ou, minimamente, para que ele pudesse estar preparado com palavras de consolo, de graça. Ora, Jesus, até aquele instante, segundo diz o evangelista João, não tinha feito nenhum milagre, especificamente. É óbvio, o próprio nascimento dele, a estrela no Oriente, os magos que vieram adorar a Jesus, né, com incenso, ouro e mirra, vieram do Oriente, os pastores que adoraram ali também com suas ofertas no nascimento de Jesus, o próprio fato de Jesus, no batismo, a gente viu no vídeo passado isso, no episódio passado, né?
o batismo de Jesus ter sido uma obra miraculosa também, ou seja, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba sobre Jesus ali no Rio Jordão, quando ele é batizado por João Batista. Todos esses milagres já tinham acontecido na vida de Jesus, mas nenhum tinha sido feito por ele. Ele tinha sido alvo do milagre, mas ele não tinha ainda manifestado o protagonismo nesse milagre. E esse protagonismo se espera de Jesus, mas ele esperou até os 30 anos e viveu uma vida comum, literalmente, como carpinteiro, como era seu pai José. E o mais interessante disso tudo é que Maria não conhecia ainda necessariamente, ou acredita-se, já que não tem nenhum relato bíblico dos evangelhos que represente isso, ela não sabia que Jesus necessariamente tinha um poder tão especial. Ela sabia que ele era cheio do Espírito Santo, que ele crescia em graça, ela sabia que ele era ávido e amava as pessoas, que ele era sensível às pessoas. Então ela chega para ele, talvez com essa expectativa de Jesus, será que você pode consolar os noivos? Será que você pode fazer alguma coisa? E aí é muito interessante porque a maioria das pessoas se concentra nesse texto, nesse trecho aqui específico, onde Jesus vira para Maria, sua mãe, né? E ele diz assim, que tenho eu contigo, mulher? E aí muitas pessoas entendem, né, que essa expressão, essa tradução aqui do grego, ela é um ato até desrespeitoso, indecoroso de Jesus para com sua mãe. Não soa bem no português, por exemplo, essa expressão. Mas a expressão dele é mais ou menos assim, o que eu e você, nós temos a ver com essa situação específica. Não é chegada a minha hora ainda. Calvino vai dizer que esse relato específico, ele está apontando para uma coisa muito interessante, que é o fato de Jesus, pelo seu divino poder, ele não ser inclinado a tomar uma ação por conta de quem quer que seja. Ou seja, o que ele está querendo fazer aqui, ou dizendo quando ele dá um chega para lá na sua mãe, né? E ele fala mulher, né? Primeiro aqui a gente precisa dizer que na tradução original, ó mulher, isso é um termo respeitoso, não é um termo indecoroso, como soa no português, né? Quando você vai para o original, você percebe que é um termo respeitoso, ele não está desrespeitando a sua mãe. Mas de alguma certa forma, Calvino ele aponta, é um comentarista, né? Enfim, ele aponta para que Jesus de fato estava talvez dando um chega para lá, um tipo, calma aí, espera um pouco. Não chegou o meu momento ainda de manifestar. O momento não vai chegar porque, mesmo a senhora sendo minha mãe, a senhora me pediu. O momento vai chegar quando o Pai Celestial disser. E é muito interessante porque Maria meio que acata isso. Talvez ela tenha entendido, finalmente, que a hora determinada para a manifestação miraculosa de Deus é dada apenas pelo próprio Deus. E ela ali, em um ato de submissão, né, é a única relação talvez humana em que uma mãe precisa se submeter ao filho, porque o filho ele é o Senhor do universo. Nesse caso aqui, Jesus é o Senhor do universo. E ela vira para os servos e diz assim, ó, façam tudo o que ele mandar. Num ato de fé mesmo, ou seja, tipo, estejam prontos, estejam atentos, porque ele vai agir. Eu creio que ele vai agir. E então Jesus, ele vira para os servos e diz assim, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. E ele diz assim aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Ele viu e observou que tinham 6 talhas de pedras lá, que reuniam juntas 3 a 4 metretas. Só para você ter ideia, uma metreta é equivalente a mais ou menos 22 litros de água, tá? E é muito interessante porque os servos naquele instante ali, eles podiam se questionar, calma aí, mas o que está faltando é vinho, não é água. Por que ele está pedindo para a gente encher essas talhas, né, esses tonéis de pedra com água? Talvez os servos tenham se perguntado isso. Será que ele não está atento? Já tem água suficiente. O que está faltando agora é vinho. Aqui vai uma explicação muito interessante que mostra talvez o quão piedosa era essa família, tá? O início desse matrimônio, ele revela uma coisa muito interessante aqui. Essas talhas de pedra eram comuns serem encontradas na casa de judeus zelosos, que observavam as cerimônias de purificação. Literalmente era uma cerimônia para a purificação dos seres humanos, dos judeus. E quando você vê essas talhas de pedra na casa, era um sinal de que aqueles judeus, de que aquela família, ela era zelosa de procurar obedecer a Deus em todas as coisas. Jesus então vira para os servos e diz assim, enche de água. E depois, quando os servos encheram de água, mesmo sem entender, né, eu acho que soa como o que muitas vezes acontece na nossa vida, no dia a dia. Quando Jesus ele quer operar um milagre, quer intervir na nossa vida,
quando ele quer transformar a nossa água em vinho, o nosso casamento, e ele é suficiente para restaurar casamentos, para restaurar a sua família, se você está sentindo dificuldades, se você não se sente mais amado pelo seu cônjuge, se ele, literalmente, com todas as palavras, ele afirma isso na sua frente, que ele não sente mais desejo por você, Jesus é suficiente para resgatar, restaurar e transformar o seu casamento, assim como toda a sua vida. Jesus é suficiente, eu preciso deixar isso muito claro. Só que muitas vezes ele vai agir e ele vai fazer de uma forma que eu e você nós não entendemos a priori. Por isso a importância de nós obedecermos. Se os servos tivessem virado para Jesus e dizem assim, não, peraí, eu vou fazer o que o senhor mandar, mas o senhor está mandando encher de água, peraí, já tem água demais, já tem muita água, tá faltando é vinho, como é que a gente faz para ter vinho? E às vezes a gente vira para Deus assim, né? Nesse pé de eu tô orando, tô buscando a Deus, eu tô meditando na palavra, eu tô pedindo a intervenção dele, a misericórdia dele sobre o meu casamento, sobre o meu filho específico, que de repente está se envolvendo com drogas ou está se envolvendo com coisas que não são agradáveis diante de Deus, está se desviando do evangelho. Então eu tô ali orando, eu tô buscando a Deus por soluções e quando vê Deus faz assim, ó, faz isso, enche as talhas de água. Perceba que Jesus podia ter transformado, ele é o autor de todas as moléculas, tá? Ele criou todas as coisas, não foi o Big Bang, eu respeito se você acredita nisso, porque a gente precisa respeitar quem tem mais fé que a gente. Se você acredita no Big Bang, você provavelmente tem mais fé do que eu. Porque acreditar que moléculas do nada passaram a existir e se combinaram e nos tornamos essa complexidade toda que temos hoje, o próprio ser humano já seria suficiente, uma prova suficiente na sua consciência, as suas ações bioquímicas no cérebro, já seria mais que suficiente para mostrar que foi um criador, um design inteligente que interviu e que criou todas as coisas. Mas ele ainda expõe mais, né? As estrelas, os corpos celestes, as borboletas, não sei se você sabe, mas cada borboleta, são mais de 2.000, parece, espécies de borboleta, algo do tipo. Nenhuma tem as mesmas cores, na mesma composição que a outra. Deus, ele faz na sua criação como ele quer. Eu tô vendo aqui, ó, na minha frente aqui em casa, deixa eu ver se vocês conseguem ver. O bebê tá ali. Tem um tucano ali, lá embaixo. Lá embaixo tem um tucano. Velho, o tucano, ele é um animal belíssimo. Você já viu o bico dele? Então, a criação em si revela a glória, a majestade de Deus, que existe um Deus criador. E quem criou todas as coisas, a gente viu lá. Em 2 episódios passados, no capítulo 1, a gente falou. Quem criou todas as coisas, por meio de quem essas coisas vieram a existir, foi o próprio Cristo. Ele é o arquiteto de toda a criação. Muito mais brilhante do que Oscar Niemeyer, por mais que ele seja brilhante. Ele é o arquiteto de toda a criação, ele arquitetou todas essas coisas. Ele poderia simplesmente fazer aparecer vinho na taça de todos os convidados novamente, enchendo as talhas. De vinho, do nada. Do que não existe molécula, ele transformaria na molécula do vinho. Literalmente, da uva fermentada. E o bom vinho, você sabe que ele precisa passar anos e anos sendo fermentado. Numa condição específica, num barril que seja novo, vinho novo, barril novo. Se você colocar vinho novo num barril velho, ele vai estourar. Ele não vai suportar. Então, assim, você precisa colocar o vinho novo no barril novo e deixar, às vezes, por anos e anos, décadas talvez. Os bons vinhos são assim. Eles ganham essa maturidade. E Jesus aqui, ele tinha a capacidade de transformar água em vinho simplesmente, ou transformar qualquer outra coisa, suor em vinho. Ele podia ter transformado sangue em vinho. Ele podia ter transformado nada em vinho, ter criado o vinho a partir do nada. Mas o que é que ele faz? Ele vira para os servos, literalmente ele está virando para mim e para você e está dizendo assim, vai lá e enche as talhas de água. Essa é uma ação que os servos poderiam fazer. Perceba isso vai acontecer também quando ele vai ressuscitar Lázaro. Ele poderia simplesmente, com um sopro, com um pensamento, afastar aquela pedra, o túmulo, né? Lázaro já estava ali há 4 dias, todo mundo estava chorando, e ele estava dentro de um túmulo parecido com aquilo que você provavelmente sabe que foi o túmulo de Jesus. Algo parecido. E uma pedra grande ali fechava o túmulo, né? Evitando que o mau cheiro alcançasse o ar. E aí, Jesus diz para os homens daquela cidade lá, junto com Maria e Marta, que eram as irmãs de Lázaro, seu amigo, era uma família muito querida por Jesus, ele vira, e a gente vai ver esse texto aqui no Evangelho de João, mas ele vira para os homens e diz assim, rolem a pedra, tirem a pedra para que eu possa entrar e intervir. Ele tem poder para ressuscitar Lázaro.
Ele tem poder para afastar uma pedra. Mas o que é que ele faz? Ele pede para os homens, 3, 4, 5 homens, afastarem a pedra pesada. Porque isso é algo que eu e você nós podemos fazer. Muitas vezes a gente está esperando um milagre na nossa vida, no nosso casamento, nas nossas finanças, e a gente não está buscando fazer o que Deus nos manda fazer. Literalmente aqui, colocar água pode ser, no seu caso, se a sua vida financeira está um caco, seria, por exemplo, procurar conhecimento de como estruturar, renegociar dívidas, de como começar a poupar, de como fazer mais dinheiro. Existem milhares de formas novas, mais de 400 novas profissões que a internet deu. E você está aí talvez estudando na faculdade, sem dinheiro, apertado, devendo no cartão. Velho, enche as talhas de água, percebe isso? Ou você está orando por restauração no seu casamento e você não senta com o seu cônjuge para ouvir atentamente, com os olhos, com o coração, com os ouvidos, o seu cônjuge para se relacionar com ele, para dizer palavras afáveis, agradáveis. Você simplesmente passa o dia inteiro e não manda uma mensagem para sua esposa, meu amigo. Como é que você quer desejar a sua esposa? Você não fica olhando foto de mulherzinha no Instagram ao invés de contemplar, de repente, as fotos maravilhosas do seu casamento. Quanto mais tempo você gasta com aquilo, você talvez não perceba, mas mais encantado você ficará. Se você gasta com o Instagram e com mulherzinhas no Instagram, você vai desencantar da sua esposa. Se você gasta tempo olhando a beleza da sua esposa no álbum de casamento, nas fotos da sua viagem, naquele instante você vai começar a criar mais paixão, admiração por aquilo. Então, o que é, na sua vida, de forma prática, encher as talhas de água? O milagre está vindo. Você crê no milagre? Você crê no Cristo que é suficiente para realizar um milagre? Mas será que você crê mesmo a ponto de pegar a água e encher as talhas de pedra? Essa metáfora precisa ficar muito claro para nós. O sucesso que você está buscando, muitas vezes, na sua carreira profissional, por motivos lícitos, motivos bons. Poxa, eu quero sustentar minha família, eu quero me sentir mais realizado, eu quero poder fazer diferença no mundo. São motivos bons. Mas será que essa abundância na sua carreira profissional não depende de você encher as talhas de pedra de água? Para que aí sim, tipo, Jesus transforme essa água em vinho. O que é encher? O que exercício é esse? No caso da carreira, por exemplo, seria você estudar aquilo que você não sabe. Porque você só não tem sucesso ainda porque você não sabe ter sucesso. Você só não tem êxito na sua carreira, no seu trabalho, nas suas metas, nas suas vendas, porque você ainda não sabe. Mas tem alguém por aí que, principalmente na internet, por exemplo, ensina aquilo que eu preciso saber? Porque eu só não consegui ter sucesso ainda, bom êxito, porque eu não sei, de repente, minimamente, aonde eu estou errando. Será que tem alguém que pode funcionar como um mentor, um coach para mim? Alguém que possa dizer o caminho, Gabriel, ó, eu segui esse mesmo passo a passo aqui e olha, o que você está fazendo diferente é isso. E aí eu começo a aprender. Será? Tem tanto conteúdo gratuito na internet, gente. O sucesso que eu e você nós buscamos no casamento, na família, na saúde, está por trás do conhecimento que nós ainda não temos. Mas sabe o que é interessante? Deus nos deu uma ótima notícia. Ele nos deu a capacidade de aprender. Agora, será que estamos dispostos, literalmente, como os servos, a obedecer e aprender e caminhar nessa aprendizagem? Ou a gente vai continuar relapso? Percebe a importância desse texto aqui? Eu tentei trazer uma aplicação não apenas para o casamento, mas talvez a aplicação mais óbvia fosse a do casamento. Já que a gente está aqui no ambiente de casamento, Jesus vai operar um milagre. E aí os servos obedecem, mesmo sem entender, calma aí, a gente está precisando de vinho, não é de água. Mas obedecem, foram lá, encheram as talhas. E Jesus pede para eles levarem para o mestre de cerimônia, que era mais ou menos o administrador da festa. Ele era responsável por organizar, ornamentar a festa. Então ele tinha uma preocupação séria, né? Ele era a pessoa mais importante daquela festa. Perceba, Jesus estava naquela festa e aparentemente ele não era a pessoa mais importante daquela festa. E sim o mestre de cerimônia, que era conhecido, né? Eles tentavam trazer para qualquer festa de casamento, é um momento tão singular, tão especial, que sim, vale a pena você investir recursos. Eu vi certa vez um amigo dizendo assim, poxa, eu não vou gastar dinheiro para fazer uma festa para os outros. Não, eu entendo que tipo de visão é essa, mas o casamento é um momento tão único, tão específico na vida do ser humano, que nós deveríamos sim nos esforçar. Não estou me dizendo para você se endividar, fazer mais do que ser irresponsável, não. Mas dentro do seu alcance, eu acredito que você deve se esforçar sim para fazer uma boa festa. E agradá-los, e tornar essa festa agradável, alegre aos convidados. Sim, é sua responsabilidade, eu acredito nisso.
esse dia vai ser memorável, esse dia requer cuidados especiais, roupas especiais, uma alimentação especial, requer. E eu não estou falando aqui que você tem que ter pompa quando você tem que ser simples, não. O último estágio da sofisticação é a simplicidade, papai. Então você tem que buscar isso. Buscar a simplicidade, mas buscar o esforço, a diligência. O que é que eu posso fazer para que o meu casamento seja ainda mais especial, se você ainda não teve? Se você ainda não teve uma festa. Agora, se você já passou da festa, o esforço é o mesmo. O que é que eu preciso fazer para ter um casamento mais abundante? Para ter um casamento cheio do Espírito Santo, que agrada a Deus, que representa muito claramente essa imagem de Cristo e a sua igreja, num casamento perfeito. O nosso casamento, eles vão ser cheios de imperfeições, porque eu e você, nós somos imperfeitos, pô. Você está casado com o principal dos pecadores. Na verdade, o seu cônjuge está casado com o principal dos pecadores. Ele é só o segundo pior. Você é o pior dos pecadores. Você tem falhas, você é egoísta. Você tem erros, você vai adulterar muitas vezes. Você vai ter uma percepção distorcida do seu cônjuge. Você às vezes vai interpretar ele mal, você vai falar de forma ignorante. Então precisa haver consciência de que nós estamos num casamento de dois pecadores. Dois pecadores que dizem sim, eles tomam a decisão de amar, de perdoar todos os dias o segundo pior dos pecadores. Porque eles sabem que eles são alvo do perdão de Deus. Eles sabem que eles são alvo do cuidado, do amor de Deus, que perdoa a mim, que sou o principal, por que eu não vou perdoar o meu cônjuge? Por que eu não vou agir com misericórdia com o meu cônjuge? Se eu, todos os dias, peco contra o Deus santo, infinito e bom. Ah não, Gabriel, mas eu não vou perdoar não, porque eu sou muito bonzinho com a minha esposa e a minha esposa só faz descer a lenha. Velho, Deus ele é muito bonzinho com você, te perdoando todos os dias, miserável. Você é um miserável pecador, eu também sou. Se Deus me perdoa, por que eu não vou perdoar o meu cônjuge? A pessoa que eu devo desfrutar de mais intimidade aqui na terra. Aquela para a qual Deus me separou para que eu representasse a obra mais perfeita de toda a criação. O relacionamento de Cristo com a igreja. Então, isso precisa estar muito claro para nós. Quando o mestre de cerimônia bebe, já está transformado em vinho. A água já tinha virado, a molécula H2O, literalmente, aquele composto de H2O já tinha virado, eu não sei nem qual é a molécula do vinho, os químicos podem me ajudar aí, mas já tinha virado a molécula do vinho. Já tinha virado um vinho bom, fermentado há anos. E aí o mestre de cerimônia bebe e ele diz assim, chama o noivo provavelmente não estava nem sabendo, mas olha o reconhecimento, tá, de um casamento cheio do Espírito Santo, cheio de Jesus. Quando você traz Jesus para o seu casamento, quando você ora por intervenção, quando você tem fé suficiente através das suas obras, a ponto de encher as talhas de água, quando você é piedoso nisso, velho, é simplesmente fantástico. Esse Jesus vai trazer um brilho diferente, um reconhecimento diferente. Eu não estou dizendo que é aplauso dos homens não, mas você vai ter um brilho diferente no seu matrimônio. Casamentos com uma vida sexual agradável, com amor singelo, com sinceridade, com declarações de amor. Casamentos assim, essas pessoas elas têm um brilho diferente, você percebe num casal. Você percebe um brilho diferente no olhar deles. Porque eles estão apaixonados, eles querem continuar crescendo em paixão. Assim como eu e você precisamos crescer em paixão por Cristo. Eu e você precisamos nos apaixonar pelo Senhor, sermos ardentes por Ele. Assim nós também precisamos amar o nosso cônjuge, sermos apaixonados por ele. Ah não, Gabriel, mas a paixão acaba. Acaba se você deixar que acabou. Se você disser que acabou. Se você deixar, naturalmente a sua inclinação, você é tão corrompido pelo pecado, que naturalmente a sua inclinação vai ser um declínio. Você está uma escada rolante, literalmente uma escada rolante para baixo. Se você parar, se você simplesmente deixar assim um acaso, eu não vou me esforçar por me apaixonar pela minha esposa, não. Eu não vou me esforçar por perdoar ela, não. Eu não vou me esforçar por admirar ela, não. Se você não fizer isso, você na verdade está caindo, você está saindo do seu nível, na escada rolante para baixo você parou. Você está descendo, velho. Se você está andando no mesmo ritmo, você nunca está progredindo, você sempre está parado. Mesmo ritmo que a escada rolante está descendo, a inclinação pecaminosa da sua carne, você está subindo, você está parado, na verdade, no estado. Agora, se você quer crescer, se tornar mais parecido com o alvo perfeito, que é o relacionamento de Cristo com a sua igreja, você precisa andar numa velocidade mais alta, mais intensa do que a escada rolante está puxando
você para baixo. Então, literalmente, você precisa fazer isso. Intenção. Eu vejo muitos casais com pouca intenção, velho. Eu vejo muitos casais, por exemplo, que destroem seus casamentos porque é uma sequência de erros um atrás do outro, sem perdão. Deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Começa a criar rancor, mágoas profundas na alma. Meu amigo, você precisa de diálogo, você precisa entender que você é o principal dos pecadores e que você deve, porque você firmou um compromisso, uma aliança, você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. É isso que Paulo disse. Você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Percebe? Ele está se referindo a Cristo. O seu casamento não diz respeito a você, não é para sua alegria. É para glorificar a Cristo. Agora, glorificando a Cristo em obediência, tem muita gente que é um cristão zeloso, tá? E fala assim, eu não vim para esse mundo para ser feliz. Oh, parece até piedoso. Parece até que ele está tendo uma compreensão teológica interessante. Não, você veio sim para ser feliz. Sabe por quê? Porque felicidade é igual a santidade. Santidade é igual a obedecer, crescer em obediência a Deus. Então, se você cresce em obediência a Deus, não estou dizendo que vai vir facilidades, não. Talvez você sofra até mais do seu cônjuge. Talvez você sofra até mais. Só que você vai colher alegria e felicidade, não só eterna, mas também nessa vida, porque você está obedecendo ao Senhor. Quando nós obedecemos a Cristo, nós mergulhamos numa cachoeira de graça. Então, sim, você está no seu casamento para ser feliz. Só que se você está dependendo ou colocando a sua felicidade no seu cônjuge, você está lascado porque ele vai falhar. A sua felicidade precisa ser inabalável. E está onde minha felicidade, Gabriel? Naquele que não muda. O imutável, o Deus eterno, o Senhor que me ama. Então, se a minha felicidade e a felicidade do meu casamento está em Cristo, não importa quantas falhas o meu cônjuge tenha comigo, ou quantas eu tiver com ele, porque é mais fácil a gente ficar olhando para o erro do nosso cônjuge, mas muitas vezes o nosso pecado afeta, contamina, agride o nosso cônjuge. Especialmente se você é homem aqui, você está me ouvindo, a sua esposa, na verdade, se ela lhe trata mal, se ela é ignorante, se ela é áspera, se ela é seca, o que for, ela é um reflexo de quem você é, papai. Anota isso, ela vai te imitar. Ela vai imitar você. Você tem essa responsabilidade, você foi colocado como autoridade na vida dela, como cabeça, e ela está te imitando, você não está percebendo os seus erros. Agora perceba isso. O nosso esforço precisa ser intencional. Eu preciso ter intenção de obedecer a Deus. Eu preciso dizer assim, Deus, o que é que tu queres? Faz um milagre sim na minha vida. Naturalmente eu não consigo mais. Eu cheguei num estágio que eu não consigo mais admirar minha esposa. Velho, creia de fato e comece com intenção. Comece a conversar com sua esposa, se interessar pela alma dela, se interessar pelo coração dela, se apaixonar pelo jeito dela. Tem gente que no casamento, o cônjuge fala um A e você, Maria, essa voz, ó, odeio quando tu faz isso, ó, odeio quando tu faz aquilo. Para de dizer isso pra si mesmo, velho. Para de colocar essas minhoquinhas na sua cabeça. Eu odeio quando você faz isso, odeio quando você faz aquilo, odeio quando você solta um pum, odeio quando você... Não! Para de dizer isso para si mesmo. Olha como a palavra tem um código linguístico importante e poderoso. Ela repercute e reverbera na sua mente. Se você fica dizendo que tem ódio, que não gosta disso, que você já bufa quando o seu marido, quando sua esposa, ela fala de um jeito específico. Ah não, tá se amostrando, odeio quando tu se amostra. Meu amigo, para de odiar, passa a amar. Passa a dizer, eu amo quando ela faz isso, eu amo quando ela age dessa forma, eu amo quando você fala dessa forma, meu amor. Eu amo quando você chega no meu ouvido dessa forma, meu amor. Eu amo isso em você. O jeito que você cuida da casa, o jeito que você cuida dos nossos filhos. Eu amo, enfim, velho, passa a amar com intenção, fé. Uma fé verdadeira, viva. Deus, ele é suficiente, Jesus, ele é suficiente para restaurar o seu casamento. Ele deve ser a pessoa mais importante do seu casamento, não apenas na festa. Porque ele é que vai restaurar a alegria. Aqui, para esse casal específico, do versículo 1 ao 11, ao 12, Jesus estava restaurando a alegria, fazendo a transformação de água em vinho. Um vinho bom, que representava alegria. A gente já falou isso aqui. Então isso é muito importante você ter em mente. Jesus, ele está intervindo, restaurando a alegria desse casamento. Isso deve funcionar para mim e para você também. Jesus é suficiente, agora ele requer que nós tenhamos uma fé prática. Você quer, meu amigão, sair da sua situação financeira difícil? Procure as 400 maneiras que você tem como ganhar dinheiro na internet.
Procure uma planilha, alguém que ensine isso de graça. Tem, velho. Vai para um Wi-Fi e acha alguém que ensine um método para você organizar suas finanças. Tem tanta gente com boa intenção aí ensinando isso e você não está aprendendo. Por quê? Por que você não coloca tudo na ponta do lápis? Por que você não procura, de repente, gastar 2 horas do seu horário além do expediente para, de repente, se dedicar a uma nova atividade profissional, uma nova fonte de renda? Por que você não pega o seu dinheiro e investe para ele trabalhar para você? Sabe por que você não faz isso? Porque você não sabe. Só que sabe o que me espanta? É que Deus colocou um banquete de conteúdo para você. Tem que ter cuidado, tá? Porque senão você pode se tornar um infobeso. Muita informação, até sabe compartilhar essas informações, só que não faz na prática. Mais vale uma informação, um conhecimento que você aplica na sua vida do que 10 mil em que você não aplica nenhum. Então, de fato, o conhecimento aqui que eu estou me referindo é prático. Você tem que aprender. Aprender não é só ouvir e saber falar. Aprender, isso faz parte, legal, saber ouvir, entender, mastigar e poder compartilhar faz parte do aprendizado. Mas o aprendizado real é um aprendizado em que eu aprendo, literalmente eu conheço uma coisa nova, uma nova profissão. É assim que se faz essa profissão, velho. E eu começo a exercitar isso. Eu começo a aplicar isso na minha vida. Então, velho, se você quer sair da sua situação financeira, olha como esse relacionamento com Deus, ele pode ser prático na sua vida. Entendendo que o resultado final é de Deus, só que ele está pedindo para eu encher as talhas. Está pedindo para eu encher os barris com água, para que ele possa transformar água em vinho. Então eu e você muitas vezes fracassamos na carreira, ou nas finanças, ou na saúde, porque nós não temos fé suficiente. Porque, acredite nisso, porque nós não temos um relacionamento íntimo com Deus e não entendemos o que Deus separou para nós de abundância. O tipo de casamento que Ele quer que nós desfrutemos. Ah, não, mas isso é impossível para mim, Gabriel. Não é impossível. É impossível enquanto você disser que é impossível. É impossível enquanto você tiver que nem os serventes dizendo para Jesus assim, ó, infelizmente, eu não acredito nisso não. Por que eu vou encher de água se a gente está precisando de vinho? Senhor, transforma vinho logo. Gera vinho aí do nada. Ele poderia fazer isso. Só que ele quer que você encha as talhas de água. Ponto. Então Jesus é a pessoa mais importante do casamento, tá? Eu preciso mencionar isso aqui. O mestre de cerimônia então chamou o noivo e reconheceu esse brilho diferente desse casamento. E disse assim, olha, todos costumam pôr o bom vinho primeiro, ou seja, o vinho mais caro, o vinho mais antigo. E quando todo mundo já bebeu fartamente, colocam lá um vinho de inferior qualidade. Não significa que vai ser o pior do mundo, não, ele vai ser o inferior de qualidade. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Ou seja, o vinho que Jesus faz não é qualquer vinho, papai. Quando Jesus opera um milagre na sua família, não é qualquer coisinha, não. Não é a cereja do bolo, é o bolo inteiro, velho. Não é qualquer vinho. Então, quando você orar por restauração no seu casamento, quando você orar por uma solução na sua situação financeira, não é qualquer vinho. Agora, para isso, você precisa encher as talhas de água. Você precisa encher as talhas de água. E olha que interessante, você recebe esse reconhecimento. Mas o reconhecimento, e quem era o noivo, né? E os servos sabiam que eles tinham colocado água e do nada tinha virado vinho bom. Os servos estavam olhando ali assim e fizeram, meu Deus. Olha que interessante. O louvor não é para você. Quando você receber esse reconhecimento, você tem que abaixar a cabecinha e dizer assim, foi Jesus. A glória é dele, não é minha. Se esvazie da sua glória, da sua arrogância. Ah, não, eu tenho um casamento maravilhoso, porque eu faço isso. Meu amigão, se você tem um casamento maravilhoso, se você realmente está plantando, construindo um casamento maravilhoso, massa. Mas a glória é de Deus. É Ele que opera em você, talvez até mesmo a disposição, com intenção, a se apaixonar pela sua esposa todos os dias, tomar a decisão de perdoar ela, tomar a decisão de amá-la incondicionalmente. Percebe isso? Então a glória é de Deus. Olha o que termina o texto de João falando pra gente, versículo 11 e 12. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Seus discípulos já estavam ali. E agora, finalmente, não sei se você lembra no capítulo 1, André foi um dos primeiros a chegar diante de Jesus. André, irmão de Simão Pedro, ele era discípulo de João Batista. João Batista vê Jesus passando e diz assim, eis o Cordeiro de Deus. Aí André sai do discipulado com João Batista e vai se relacionar com Jesus. Jesus, onde é que você mora? Tá lá no capítulo 1, você pode voltar lá e ler. Aí Jesus diz assim, vem ver. Aí Jesus leva ele para onde ele estava morando.
Provavelmente ali em Nazaré mesmo, Galileia. Então, ele leva e eles passam uma tarde conversando, se relacionando. Então isso está acontecendo aqui. Muito interessante. André sai e diz assim, o pouco que eu conheci de Jesus é tão extasiante. Imagina o Senhor de todo o universo, de toda a sabedoria, compartilhando com você numa tarde, um almoço, compartilhando as maravilhas da vida, compartilhando sabedoria. O Deus de toda a sabedoria encarnado ali, compartilhando com você. André ficou maravilhado. A primeira coisa que André fez foi sair e buscar o seu irmão, pessoa na sua casa que não cria em Deus ainda, que não tinha conhecido Jesus ainda. É isso que eu e você somos chamados a fazer todos os dias. Ele foi lá no seu irmão e disse assim, vem cá, porque a gente encontrou o Messias prometido. Encontrou aquele de quem Moisés e os profetas falaram. Lembra que eu falei disso? O Velho Testamento todo, Moisés, a lei, os profetas, os livros poéticos apontam para Cristo. Ele é o sumo da glória de Deus. Ele é a manifestação exata do ser de Deus, Cristo Jesus. Ele estava ali encarnado, se relacionando com os seus discípulos. E aí, Jesus vira para Simão e diz assim, ó, você vai se chamar Cefas, que quer dizer Pedro. E aí a gente conhece o apóstolo Pedro, que inclusive escreveu a primeira e a segunda epístola de Pedro, lá no finalzinho do Novo Testamento. E aí André passou a ser discípulo, Pedro passou a ser discípulo. Aqui não fica claro para a gente quais discípulos passaram a crer nele. Não fica claro para a gente que ele já tinha estabelecido os 12 apóstolos. Aqui não fica claro no texto de João. Mas imagina que se não foram os 12, no mínimo foram aqueles 4. André, Pedro, Natanael e Filipe, que foram os 4 que no primeiro capítulo se relacionaram mais intimamente com Jesus. E aí Jesus agora operou um milagre, o primeiro milagre, o qual ele foi o protagonista, e os discípulos creram nele. Acredite ou não, vai ter gente diante desse conteúdo aqui, diante dessa passagem, que não vai crer em Cristo. Só que eu e você, nós temos uma responsabilidade, pregar. Eu e você temos a responsabilidade de pregar um evangelho vivo, transformador, prático, não um evangelho intangível. Ah, eu creio em Deus, Gabriel, como é que isso muda minha vida? Eu trouxe aqui várias e várias aplicações para o seu casamento, para suas finanças, para sua carreira, para sua saúde. Você precisa se mover, velho. Você foi criado para viver em alta performance. Alta performance em santificação, em piedade, em buscar a Deus, se relacionar com Deus, mas alta performance também no seu casamento, na sua família, na maneira como você cria seus filhos, na sua saúde, no seu corpo físico, alta performance na sua carreira e nas suas finanças. Porque eu e você fomos postos no jardim para dominar o jardim. Adão e Eva foi posto no jardim para dominar. E enquanto você não entender e desbloquear isso na sua cabeça e não começar a dominar as coisas que Deus colocou na sua mão para você dominar, você vai continuar sendo um canalinha. Vai continuar sendo um molequinho que tá brincando de casinha com a sua esposa e tá adulterando com ela e tá tratando ela mal. Percebe isso? É um evangelho prático. É um evangelho prático. Eu fico muito entusiasmado em falar sobre essas coisas. Fico muito feliz que você está aqui comigo, assistindo, tá? E, sinceramente, eu queria deixar aqui o último recado, né? Jesus, ele transformou água em vinho. E ele é suficiente, poderoso, misericordioso e compassivo para transformar corações, para transformar o coração da pessoa que você ama, para transformar o seu próprio coração. Eu queria te fazer um convite, olhe para o seu coração, sonde o seu coração, converse com Deus de forma aberta, franca, fale com Ele, pedindo a misericórdia e a intervenção dEle para transformar no seu coração aquilo que Ele quer transformar. Como um oleiro vai fazendo com o barro, vai moldando o barro, que Jesus possa fazer assim comigo e com você. E às vezes Ele vai precisar tirar um pedaço do barro, e isso vai doer. Só que é para o nosso bem, o bem último de nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Beleza? Então, o texto aqui de João, eu tentei trazer um apanhado histórico, um contexto, tentei trazer aqui a desmistificação, só um resumo da ópera, né? A desmistificação de que Jesus tratou mal a sua própria mãe, não. Ele tratou de forma respeitosa, mas posicionou ela no local que ela deveria estar, porque ele é a autoridade sobre a vida dela. Nós, filhos, somos submissos à autoridade dos nossos pais, para o nosso bem. Deus instituiu isso. O caso de Jesus foi o único específico em que ele era o Senhor de toda a glória. E a mãe dele precisava submeter a ele nesse aspecto. Tá? E todos os outros irmãos e discípulos, seus familiares, todos eles precisariam entender que Deus, Jesus, veio aqui para cumprir a obra de Deus, do Pai, a vontade do Pai. Ponto. A gente também trouxe aqui a realidade do vinho, a cultura semítica, como é que funcionava, né, o casamento na época,
O que é que representa o vinho naquele estado? Representa alegria, mas qual era o símbolo que aquilo apontava? Era a glória de Deus. Enfim, a gente mencionou isso. A gente mencionou também sobre como você deve agir massivamente em obediência a tudo que Jesus te pedir, mesmo que você não entenda. Jesus pediu para os servos colocarem água e encherem as talhas de pedra. Olha que interessante. Se os servos tivessem dito, a gente mencionou isso, né? Se os servos tivessem dito assim, não, Jesus, não entendo, não vou fazer não. Eles obedeceram e aí o milagre aconteceu. A água se transformou em um bom vinho. A gente também mencionou que quando Jesus restaura, transforma, ele não transforma em qualquer vinho não, ele transforma no melhor vinho. É um bom vinho. A gente também mencionou que quando você começar a crer em Cristo, mas de forma prática e restaurar o seu casamento, você não vai receber necessariamente aplauso dos homens, não. Mas o mestre de cerimônia chegou para o noivo e disse assim, ó, todos botam o bom vinho logo no começo, depois botam um vinho ruim. E você colocou o bom vinho até agora. Parabéns. Ou seja, esse reconhecimento desse brilho diferente que um casamento em Cristo, um casamento que glorifica a Deus, tem, você também pode desfrutar desse reconhecimento, só que você precisa baixar a cabecinha, colocar o pé no chão, o joelho no chão e dizer assim, ó, Senhor, toda a glória é tua. Eu só vivo um casamento, só construo um casamento abundante, maravilhoso, cheio de verdor, cheio de vigor, cheio de paixão e amor, compreensão, perdão, porque o Senhor intervém na minha vida, transformando todos os dias água em vinho. A água que eu boto na talha, o Senhor transforma em vinho, um vinho bom. Então a gente entendeu que Jesus, ele não faz qualquer tipo de milagre, não. E a gente entendeu o papel crucial da pessoa de Jesus no casamento. O casamento, meu e seu, não aponta para mim e para você. Aponta para Cristo e a sua igreja. Ponto. Então nós entendemos que o casamento não diz respeito a nós mesmos ou a nossa felicidade no conceito humano falando. A gente explicou que o conceito de felicidade correto é santificação. Esse processo de quanto mais eu me torno parecido com Cristo, mais felicidade eu colho. É isso que é felicidade. Então sim, o casamento, ele é para que você seja feliz, porque é para você obedecer a Deus. Se você obedecer a Deus, se você for fiel, buscar em santidade a esse Senhor, aplicar de forma intencional, de forma prática, enchendo as talhas, você vai colher felicidade. Não é qualquer felicidade, não é o seu bem-estar, porque também tem muita gente que confunde, né? Ah não, Gabriel, eu não estou feliz no meu casamento. Calma aí, velho, por que você não está feliz? Porque você está colocando a sua felicidade no seu cônjuge. A sua felicidade não depende do seu cônjuge, graças a Deus por isso. Tire esse peso do seu cônjuge, tire esse peso das costas dele. Ele está se sentindo pesado porque ele acha que a tua felicidade depende dele. Você não é independente do seu cônjuge, mas a sua felicidade só depende de um, que é Cristo. E porque ela depende de Cristo, porque ela é plena, satisfeita em Cristo, plenamente satisfeita em Cristo, é que você vai viver uma vida feliz com o seu cônjuge, em independência mútua, em amor mútuo. Não é para você virar para o seu cônjuge e dizer assim, a minha felicidade não depende de você não, como alguém que menospreza o cônjuge. Isso não é construir um casamento abundante, isso não é agradar a Deus. É você virar para o seu cônjuge e dizer assim, meu amor, graças a Deus que a tua felicidade não depende de mim. Porque se dependesse eu iria falhar terrivelmente. A tua felicidade tem que estar atrelada a Cristo. E eu, enquanto marido, vou me esforçar todos os dias para que a minha esposa seja feliz como se a felicidade dela dependesse de mim. Graças a Deus não depende. Mas eu preciso agir todos os dias como se a felicidade dela dependesse de mim. Então, poxa, se eu tenho na mente que a felicidade dela não depende de mim, eu tiro um peso das minhas costas, mas ao mesmo tempo, se eu tenho em mente que eu tenho que me esforçar como se a felicidade dela realmente dependesse de mim, com quanto esforço você acredita que eu vou me empenhar? Percebe isso? Essa linha precisa estar muito clara e traçada para nós. E nós finalmente mencionamos que ali, Jesus, no final desse primeiro milagre, ele começou os seus sinais, né? O seu ministério profético através de milagres, e a gente vai ver muitos outros aqui no Evangelho de João. Beleza? Depois ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então mostrou a geolocalização de Jesus, e a gente vai continuar no próximo dia, o versículo 13 do capítulo 2, tá? Onde a gente vai falar sobre a purificação do templo, o que é que Jesus fez, por que ele expulsou os cambistas, enfim, a gente vai ver tudo isso. Beleza? A live está terminando, vamos fazer uma oração. Deus abençoe sua vida, eu espero que esse vídeo consiga ir para o YouTube até segunda-feira, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra, por essa instrução, Senhor Deus, 12 preciosos versículos. Muito obrigado porque o Senhor
pôde intervir no meu casamento, na minha vida, através desse conhecimento prático. E que ele possa alcançar essa praticidade no coração de cada pessoa que assistiu essa live. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Pessoal, até a próxima. A gente continua no Evangelho de João, capítulo 2, tá bom? Valeu!